Um dos temas fundamentais também da Reforma Protestante é exatamente o tota scriptura, ou a Escritura como um todo, servindo como o nosso padrão, e não a Escritura fatiada, mal interpretada, contextos isolados ou interpretados de maneira alegórica para trazer luz à vida do povo de Deus. E nós temos tentado, irmãos, fazer isso, entender a Escritura como um todo, ou cada um dos textos que avaliamos e estudamos, tentar ver como ele se encaixa no todo da chamada história da redenção. Queria então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler no texto de Gênesis. Nós vamos estudar de 11:27 até 12:9, mas nós vamos ler somente uma parte do texto nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Pai bendito, nós agradecemos agora pela tua santa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade e graça de ler sobre a história e a vida do nosso irmão Abraão, e de saber, ó Deus, como o Senhor o chamou para uma caminhada de fé, na qual ele, ó Deus, tendo recebido a tua palavra, creu e cresceu para abençoar a todas as famílias da terra conforme o teu propósito. Assim, ó Deus, ensina-nos também, a cada um de nós, cada filho teu, cada eleito teu aqui nessa manhã, para que nós, ó Deus, saibamos abençoar o mundo no qual o Senhor nos colocou. E assim, ó Deus, cumprir com alegria e satisfação o papel que o Senhor nos deu. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Se Martinho Lutero estivesse vivo hoje, e ele viesse até a nossa região e olhasse as igrejas que nós temos no nosso meio hoje, o que Lutero diria? O que você imagina? Só lamento, não é? Só lamento. Ele ia escrever mais 1 milhar de teses, né? 95 não seriam suficientes.
para expressar a decadência do estado em que vive a igreja contemporânea, ou aquilo que chama-se de igreja. Muito semelhante ao que aconteceu na época dele, uma igreja em decadência que ele queria reformar e não sair necessariamente, mas que já não apresentava condições para que isso acontecesse. E um dos grandes problemas, de novo, da igreja contemporânea é que, além de fugir do solas, esquece-se facilmente de olhar para a Escritura como um todo e interpretá-la como um todo. Nessa série de Gênesis, nós estamos avaliando a grande história da Bíblia, desde a criação, na qual nós vimos o caráter de Deus, o mundo que Deus criou, a imagem de Deus no homem, o padrão de Deus para todas as coisas e especificamente o padrão de Deus na sua imagem. Vimos a rebelião do homem, a chamada queda, a maneira como esse homem rejeitou a palavra de Deus, fez uma escolha pela palavra da serpente, pela palavra de Satanás. Vimos como o homem caiu nesse processo, os mecanismos da queda. Vimos a extensão da queda, a depravação total do homem, o mundo caído, e Deus trazendo luzes e esperança de regeneração, de vida novamente, para então nos mostrar a redenção. Como o homem reconheceu, como o homem viu agora e soube da boca de Deus que haveria duas sementes em luta, a semente da serpente e a semente da mulher, e como a obra da serpente seria uma obra constante de tentativa de destruir o caminho e as coisas de Deus. Então nós vimos isso nos 3 primeiros capítulos até o quarto capítulo de Gênesis. E depois na própria genealogia de Adão, vimos no capítulo 5 como havia uma esperança de luz no meio daquela semente. Entretanto, quando chegamos no capítulo 6 de Gênesis, mais uma vez vimos que a multiplicação do mal proliferou, as sementes se misturaram e mais uma vez a graça se faz absoluta e necessária de ser vista. Vimos então como o mal se multiplicou, vimos como Deus resolveu exterminar a raça humana e preservar e preservou a Noé junto com a sua família, para que um novo começo pudesse ser feito por meio daquela semente. E então nós começamos a ver que Deus tem uma aliança de continuidade. Esse é um dos temas que vai dominar toda a Escritura. Essa aliança de Deus com o seu povo de fazer ou criar para si um povo e ser para esse povo o seu Deus. E aí então paramos nessa parte quando vimos mais uma vez que o homem, depois da destruição, rebela-se contra Deus. Lá em Babel tenta fazer o quê? Construir um grande nome para si, não se espalhar pela terra, não cumprir o propósito original de Deus, que era de fecundidade, multiplicação e encher a terra. Esses são temas que vão ser repetidos por toda a Bíblia. Um deles, além da aliança que já mencionei especificamente, é exatamente a terra. Deus é o Criador, Deus é o dono, e naquilo que é sua propriedade aconteceu uma rebelião. O homem passa a clamar para si mesmo a posse da terra e a posse das coisas. A posse da criação. A criação é de Deus. Deus cria o homem, coloca o homem nessa terra que Deus criou e ordena esse homem que cumpra um papel na terra de Deus. Quando o pecado entra no mundo, o homem rebela-se contra Deus e ele passa a clamar posse sobre as coisas. Eu passo a clamar posse sobre as coisas. Não é assim que nós fazemos? A minha casa, o meu carro, a minha família, e há um sentido em que são meus.
mas há um sentido em que todas essas coisas, antes de me pertencerem, pertencem a Deus. Aliás, eu gosto de falar com boca cheia, com orgulho de pai dos meus filhos, não é assim? Mas a própria Escritura diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Na verdade, não são meus, não me pertencem, pertencem a Deus, tão somente a Deus. E quando nós chegamos então no capítulo que vamos estudar, nesse começo do capítulo 12, final do capítulo 11, nós recebemos de volta o conceito da terra, ou quando é que o homem recebe de volta a terra. Deus ordenou ao homem que enchesse a terra. O homem rebelou-se contra o Criador, caiu. Deus prometeu um resgate de que viria para destruir a serpente, nos deu o proto-evangelho. Deus separa uma semente santa, mas fica claro que essa semente santa, ela não é uma semente sanguínea, senão uma semente espiritual. E aí então nós vemos toda essa história da luta das sementes ao longo da narrativa bíblica. A última história, que foi a história de Babel, o homem recusa-se a encher a terra. Deus faz o quê? Deus espalha o homem por toda a terra. Deus coloca os homens em todos os cantos do mundo. E aí então eles perdem a força de fazer aquilo que eles queriam, que era construir um grande nome para si, conquistar o céu. É isso que eles queriam construir a torre para invadir o domínio de Deus. E agora Deus vai trabalhar com uma linhagem específica para encher, conquistar e abençoar todas as famílias da terra. E a história bíblica, ela é fascinante. Se nós entendêssemos a força que essas palavras, terra, aliança, semente, têm na Bíblia, nós a leríamos diferente, nós entenderíamos a dinâmica dela melhor. Por exemplo, no nosso texto, nós encontramos uma expressão muito peculiar, que havia um homem chamado Abrão, e ele tinha uma esposa que chamava-se Sarai, e sua esposa era o quê? Estéril. Isso é precioso, é Deus mostrando que ele resolveu encher a terra a partir de uma mulher estéril. Isso é fantástico. Deus podia ter escolhido muitas outras mulheres que não tinham esse problema, que não tinham essa dificuldade, mas Ele quer deixar claro para nós que Ele é o Deus da vida. E que as coisas acontecem porque Ele quer e da maneira como Ele quer, e Ele usa os meios que Ele quer. Eu já contei essa história aqui uma vez, que eu ouvi no rádio um pastor de uma grande suposta igreja, que a nossa denominação hoje considera seita, chamada Universal, no qual ele disse com todas as palavras que Deus não tem nada a ver com o nascimento de crianças, que isso é tudo uma coisa natural. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é porque um homem e uma mulher se relacionam, se ajuntam, e aí biologicamente nasce uma criança. Nada mais mentiroso do que isso. Nessa história que nós lemos aqui, que é a história da chamada família patriarcal, temos os 3 filhos de Terá, Arã, Naor e Abrão, e eles têm os seus filhos, e nos interessa de maneira bem peculiar essa parte aqui de baixo. Terá gera Abrão, Abrão gera Ismael, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, e desses filhos é que nós teremos a semente santa revelada no mundo. Aliás, de um específico vem aquele que será o Redentor de todos os homens. Se você observar bem, o nosso texto começou, e o autor fez questão de fazer isso, de marcar o início de uma nova era, dizendo: são essas as gerações de
Terá. Lembra que eu falei que o livro de Gênesis é dividido em seções, e essas grandes seções do livro de Gênesis são marcadas por essa expressão. Essas são as gerações do céu e da terra. Essas são as gerações de Noé. Essas são as gerações de Adão. Essas são as gerações de Noé. E agora então começa um novo capítulo na história bíblica, que na verdade é marcado por essa geração que diz: esse tempo acabou, esse tempo terminou. São essas as gerações de Terá. Agora começa um novo tempo. Terá gerou Abrão, a Naor, a Arã e assim por diante. O que marca nesse texto esse fim de uma era que nos estudos bíblicos nós chamamos de a proto-narrativa, a primeira narrativa, a mais antiga narrativa a respeito do ser humano? A primeira coisa, nós vemos que há um homem que Deus usou para gerar tudo isso. Ele é tirado do meio de um mundo de paganismo e começa mostrando o pai daquele que é o herói da história. Ele começa com Terá, mas o herói da história é Abrão. Por que eu estou usando a expressão herói da história? Porque a pessoa que vai se destacar no texto, até no capítulo 25, é Abrão. Esse homem que foi parar aonde? Em Hebreus 11, na famosa galeria da fé. Só que a história faz questão de mostrar que esse homem, ele não pode ser herói por si mesmo. Ele não pode ser o pai da fé por si mesmo. Ele não pode fazer o seu próprio nome grande, como o povo em Babel quis fazer. Ele é um herói que é absolutamente dependente de Deus. Aliás, ele vem de um lugar de obscuridade. Ele vem de Ur dos Caldeus. É bem provável que Terá e seus filhos fossem originalmente adoradores do deus Lua, ou da deusa Lua. Várias expressões, inclusive os nomes. Milcar significa uma rainha e aponta exatamente para a ideia de ser o nome de uma deidade que era adorada por eles. Ora, Ur dos Caldeus era conhecida por ser esse lugar de adoração dessa deusa, da deusa Lua. E aqui então nós vamos ver que Abrão vai sair de um contexto de profunda idolatria. A origem dele é da idolatria, ainda que ele seja descendente dos semitas, de Sem, ele já estava envolvido num contexto de profunda idolatria. Um povo provavelmente bem evoluído. Nós temos algumas noções bem tortas, às vezes, quando a gente pensa nos personagens bíblicos. A gente, às vezes, pensa em Abraão, meio parecido, assim, com Fred Flintstone, né? Assim, Idade da Pedra, que usava... Nada disso. Moravam em cidades muradas, grandes, com água corrente, casa de 2 andares, todas essas coisas. Tudo bem moderno até para a nossa visão, mas certamente um lugar de idolatria. Naquela terra, Terá teve seus filhos, um dos seus filhos morre ainda naquele tempo, nos lembrando que a morte continua a ser uma realidade para todos os homens em todo o tempo. E ali naquele lugar acontece um chamado, uma vocação. E aqui o texto ele não deixa a maior clareza possível, mas o que a gente entende é que Deus chama Abrão, mas quem sai da terra em primeiro lugar é o pai de Abrão.
Deus chama para uma terra que vai mostrar a Abrão, mas Abrão acompanha o pai até um outro lugar chamado Harã. Esse lugar chamado Harã também é conhecido como um lugar de adoração da deusa Lua. O contexto de idolatria continua. Eles saem de um lugar, vão para outro lugar, mas dentro de um contexto de idolatria. O texto faz questão de marcar que essa mulher de Abrão, chamada Sarai, também chamada ou conhecida por princesa, também era uma adoradora da lua. Se Milcá era a rainha, Sarai era a princesa. O contexto de adoração se faz claro dentro desse ponto. E diz o texto que Sarai era estéril. A esterilidade de Sarai é a figura da desesperança. Quem não tem filhos não tem futuro. Quem não tem filhos não tem vida. Quem tem filhos não tem continuidade. Essa era a maneira que toda a cultura percebia essa situação para uma mulher estéril. E eles então saem de Ur dos Caldeus e vão para um outro lugar onde se estabelecem. Diz o texto que o pai de Abrão viveu ainda, morreu com 205 anos ao todo, naquele lugar de adoração, naquele lugar de idolatria. E aí então nós lemos e vemos o capítulo 12, o fim de uma era e o começo de uma era que eu estou chamando aí de a era da bênção. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e sai da tua parentela e sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa era da bênção, ela é marcada em primeiro lugar pela própria comunicação de Deus. E a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: por que Deus chama Abrão? Os semitas tinham crescido, os semitas tinham se espalhado também pela terra, como os demais. Haviam milhares e milhares e milhares deles, mas Deus escolhe um homem. E a grande pergunta que a gente faz, em primeiro lugar, quando a gente vê Deus escolhendo um entre milhares, é o que estava na característica desse homem que faz com que Deus o chame. E sabe qual a explicação que existe para isso, irmãos? A explicação que existe para isso é graça. Por que Deus não chamou Terá? Por que Deus não chamou o avô dele? Eu não sei por que ele não chamou a Naor, por que ele não chamou a Harã, por que ele não chamou a Ló. Percebem? Não existe uma explicação e o texto não dá uma explicação do porquê de um chamado. Porque o chamado, ele é algo que não se explica, é vontade de Deus, é soberania de Deus, é para a glória de Deus. Por que Deus chamou o Fernando? Por que Deus chamou a Brina? Por que Deus chamou a cada um de nós? A resposta é: não sei, a não ser pela sua graça. Assim como o chamado de Abrão é inexplicável, o chamado de cada um de nós, a vocação da fé cristã, é inexplicável. Deus chama, Deus salva, Deus opera, quem, como, quando Ele quer, da maneira dele. É o chamado grande mistério da eleição de Deus. O chamado de Deus é um chamado sobrenatural. Olha só como Deus chama Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não viu ainda. Eu ainda vou te mostrar. Você ainda vai ver, mas você ainda não viu. É provável que Deus tenha chamado Abrão
antes da morte do seu pai, até mesmo em Ur, não em Harã. É provável que Deus tenha conversado outras vezes com Abrão, mas parece que ele tinha uma certa resistência e uma certa dificuldade de responder a Deus imediatamente. É por isso que nós dizemos que existe aqui uma peregrinação na fé. Fé é assim, ela não vem toda de uma vez, num momento só. Ela é nos dada, ela é plantada no nosso coração e nós cremos. Isso é fato, acontece uma vez. Mas a partir daí, é óbvio, pelo relato da Escritura, que nós podemos crescer ou não na fé. Quando a gente lê a história de Abraão, a gente vê um homem amadurecendo na fé. É muito interessante observar isso. A fé é uma peregrinação. Eu queria já chegar com tudo pronto, tudo feito. Não, Deus fez todas as coisas. Jesus realizou uma obra perfeita, pronta e acabada por mim e para mim. Mas agora Ele me encarrega de caminhar com essa fé, de viver uma vida de peregrinação na qual eu vou aprender. E isso começa com um chamado. Deus chamou, e o chamado foi radical. Imagina você receber esse chamado. Sai da tua casa. Sai do meio daqueles que provavelmente são as pessoas no mundo que mais te valorizam. Sai da tua terra, o lugar que você conhece, o lugar que você sabe plantar, colher, cuidar do seu gado, o lugar onde você já conquistou e as pessoas consideram que é o seu domínio. Sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele vai para uma terra que ele não sabia. É interessante essa expressão do texto, sai e vai. Ela mostra um corte radical de coisas. E eu acredito que isso deve ser parte da caminhada de todo cristão. Quando conhecemos a fé verdadeira, que é dom de Deus e que é plantada no nosso coração, existem coisas na nossa vida que precisam ser radicalmente deixadas para trás. Nosso grande problema como cristãos é que nós queremos fazer assim um meio caminho, um comprometimento. Deus, se eu deixar só 90% e guardar 10% não dá. Deus falou, não, vai e deixa tudo. Esse compromisso radical com a fé é o que Deus chama o pai da fé para fazer. Mas é impressionante que ele fez por passos. Deus o chama para uma caminhada radical e ele foi, às vezes, no começo, meio vacilante nos seus passos. Essa história dele ter sido chamado provavelmente em Ur dos Caldeus e só respondeu ao chamado depois que o pai morreu, depois que eles estavam em Harã, é uma mostra disso. E Deus então começa a lhe fazer promessas. Aliás, ele começa dizendo que ele vai cumprir na vida de Abraão aquilo que era desejo dos homens. Lembra, Babel foi construída para quê? Vamos fazer para nós um grande nome. Deus estraga o grande nome e Deus diz para Abraão, Abraão, eu vou te dar um grande nome. Você precisa aprender a depender de mim para fazer isso. E essa ideia de grande que aparece aqui, farei o teu nome grande, farei de ti uma grande nação, é uma referência tanto a números quanto a magnitude da promessa, com essa ironia que eu já narrei. Porque ele escolhe um homem velho com uma esposa estéril.
Se você fosse montar um time, seja lá do que for, são essas as pessoas que você ia escolher? Se você fosse aquele que pensava assim, não, eu vou conseguir abençoar toda a terra, você escolheria essas pessoas? Pois foi exatamente essas pessoas que Deus escolheu. E essas pessoas que Deus escolheu, Deus abençoou profundamente. É interessante que nesses 3 primeiros versos aparecem 7 bênçãos. Por que o autor escolheu 7? Porque é o número da completude, é o número da perfeição. Quais são as bênçãos? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou tornar o seu nome grande e você será uma bênção. Essas 4 primeiras bênçãos, elas dizem respeito a Abraão e o seu povo e a sua comunidade. As 3 últimas bênçãos representam a expansão daquilo que Deus vai fazer por meio de Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e todos os povos da terra vão ser abençoados por meio de você. Então é uma expansão. Deus pega um homem velho, uma mulher estéril, uma família que na nossa perspectiva, na nossa prospecção, sem futuro, e Deus diz que dessa família seriam abençoadas todas as famílias da terra. Como os planos de Deus são diferentes dos nossos, não é? Como os planos de Deus são ao contrário daquilo que nós imaginamos. Deus vai abençoar. Lembra qual é a bênção no livro de Gênesis? Capítulo 1. Deus os abençoou e disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Deus diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação, ele pensa assim, mas Senhor, eu já estou tentando há tanto tempo, não deu filho aqui ainda. Deus diz assim, calma Abraão, eu sou o Deus da fertilidade, não são esses deuses que estão por aí. Não são essas deusas que estão por aí. Não adianta você fazer suas mandingas, não adianta você fazer seus rituais secretos ou públicos, porque nada disso vai funcionar. Eu sou o Deus da fertilidade. Por isso ele diz, eu vou te abençoar. Não só isso, Abraão, eu vou tornar o seu nome grande, eu vou fazer você famoso. Alguém de estima, com caráter diferente, e você vai ser uma bênção. Deus abençoou Abraão para que ele fosse o portador da bênção. Ele ia carregar em si a bênção divina dentro do contexto de lealdade, porque a partir de Abraão, a realidade espiritual das pessoas seria mudada. Para pensar aqui um pouquinho, o que Deus quer de nós, queridos? Como é que Deus quer que nós abençoemos pessoas? Exatamente da mesma maneira que Abraão. Sendo nós os portadores da mensagem e da palavra que pode e que transforma vidas. Não é isso? Você, como Abraão, chamado por Deus, porta, carrega, leva com você palavras de vida. Pensa em como Deus quer usar você para abençoar a vida espiritual de outros. Mudar a vida espiritual de outras pessoas, alterar a realidade espiritual de outros que vivem nas trevas, quem sabe que adoram a lua. Deus faz de homens portadores de bênçãos, assim como fez de Abraão.
E é interessante que isso se expande. Ele diz assim: Abraão, eu vou abençoar quem trouxer bênção para a sua vida. E a nossa tradução, ela não nos ajuda muito aqui, porque diz, no nosso texto diz assim: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está no plural na nossa tradução. Na língua original diz assim: eu vou amaldiçoar aquele que... Não usa o mesmo plural. A força da maldição é menor do que a força da bênção. Eu amaldiçoo aquele que te amaldiçoar, mas eu abençoo aqueles que vão te abençoar. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Ele agora é o homem que Deus usa como um vaso de bênção. Lembra desse hino? Quero ser um vaso de bênção. Como a palavra vaso tem mais de um significado, alguns bons e alguns ruins, inclusive na língua portuguesa, não é? Vaso naquele hino é vaso sanguíneo, vaso de canal. Abraão é alguém por meio de quem Deus vai abençoar pessoas. E o que você vai encontrar na história de Abraão é algo muito interessante, porque você vai ver cada uma dessas coisas acontecerem. Há determinados momentos em que Abraão foi chamado para ser bênção e ele foi o operador da maldição. Lembram disso? Quando ele mentiu e a esposa dele foi levada para um harém, o que aconteceu? Ele, que era para ser um canal de bênção, torna-se maldição sobre um reino. E aí o rei volta, descobre aquela arapuca toda e fala assim: Abraão, como é que você faz um negócio desse comigo? E Deus então faz com que o rei abençoe Abraão e faz com que Abraão abençoe o rei. Cumprindo exatamente essas palavras, o povo de Deus, assim como Abraão, foi chamado para ser canal de bênção no mundo no qual nós vivemos. E para conseguir abençoar, nós precisamos viver e partir e desenvolver nossa vida na chamada escola da fé. O texto diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha já 75 anos quando saiu de Harã. E a primeira coisa que a gente observa então aqui foi a demora de Abraão em obedecer o chamado de Deus. Provavelmente, como disse, ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, antes do pai morrer. Mas ele continuou na sua zona de conforto. Ele caminhou ainda com o pai, que resolveu ir para Harã. E ele continuou dentro daquele ambiente. Isso envolve, queridos, essa chamada escola da fé. Eu já disse isso para vocês em outras ocasiões. A obra da salvação e a obra da justificação é exclusiva de Cristo. Ele fez de uma vez por todas para que você fosse salvo. A obra da santificação envolve a sua decisão em viver vida santificada. A obediência da fé envolve você. Envolve tomada de decisão. Envolve confiar na palavra de Deus. Ele partiu, ele saiu, ele demorou, mas ele fez. E esse partir de Abraão, que era terreno, lá na frente na Bíblia é explicado como uma peregrinação o quê? Espiritual. Uma caminhada espiritual. Porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos na eternidade. Diz o texto que seu sobrinho Ló foi com ele. Ele caminhou com seu tio na aventura da fé.
E ele foi passando pelos lugares aos quais ele deveria levar bênção. Diz o texto que ele levou Sarai, sua esposa, Ló, filho do seu irmão, ele o adotou. Ele tinha outros bens, outras riquezas, e eles foram para a terra de Canaã e lá chegaram. Foi um trabalho de começar e terminar. Assim como em Babel os homens não conseguiram completar nada e não conseguiram fazer o seu nome grande, aqui a tarefa é completa, porque ela não foi decisão dos homens, ela foi ordem de Deus e ele foi obedecendo a Deus. Ele completou a tarefa. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. A palavra Moré significa mestre. E nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Então foi uma jornada de Abraão até chegar a lugares aonde Deus o envia. E o que vai acontecer nessa peregrinação de Abraão é muito interessante, irmãos, porque ao longo da história ele vai plantar altares. Esse carvalho de Moré provavelmente era um lugar de adoração pagão. O texto faz o alerta, né? Os cananeus moravam nesse lugar e eles adoravam os deuses cananeus. E você precisa lembrar que a história está sendo contada para o povo que vai entrar na terra prometida de novo. Na mesma terra que Deus prometeu para Abraão, agora eles estão voltando de uma peregrinação, passaram um tempo no deserto e agora estão voltando para essa terra. E eles vão encontrar esses mesmos lugares, e eles vão encontrar esses mesmos deuses. E eles vão passar pelas mesmas lutas, e vão ter que fazer a mesma peregrinação que Abraão fez, para que agora eles vivam na chamada terra de Deus. Quando finalmente ele está na terra de Deus, Deus volta de novo. Talvez Abraão estivesse se perguntando assim: será que eu estou no lugar certo? Deus disse que ia me mostrar, eu fui indo. E o verso 7 diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à descendência essa terra. E quando ele chega na terra, ali é plantado um altar. E ali depois ele vai para um outro lugar de adoração, que era Betel. Aliás, Betel é o segundo lugar mais mencionado na Bíblia. Primeiro é Jerusalém, segundo é Betel. Ele chega a Betel, arma a sua tenda, e ali ele faz o quê? Ele edifica um altar ao Senhor. E ali ele invoca o nome do Senhor. Deus promete então o quê? A terra. Deus promete a terra à descendência de Abraão, e Abraão então passa a ser um plantador de altares. Ele marca o lugar com a presença de Deus. Ele adora a Deus naqueles lugares. Ele reconhece que aquele lugar é o lugar de Deus. Aliás, a palavra Bet-El significa o quê? Casa de Deus. E ele diz: aqui é o lugar que Deus me chamou, e aqui é o lugar que eu vou viver, e aqui é que Deus vai cumprir a sua palavra. Irmãos, quantas coisas temos aqui para aprender com a peregrinação da fé de Abraão. Quantas coisas, irmãos. Primeiro, muitos de nós, na nossa geração, viemos de lugares da adoração do paganismo. É ou não é? De onde você saiu? Aonde nasceu a semente da fé na sua casa, na sua família? De repente você, exatamente como um Abrão,
debaixo da mão de um Deus que tem uma graça soberana. Ele foi lá no meio das trevas, no meio de adoradores de outros deuses, quem sabe dos deuses da modernidade, quem sabe de deuses antigos. Ele foi lá e pinçou você, ele foi lá e tomou você do meio das trevas e disse: está aqui o meu filho, está aqui a minha filha, está aqui o meu escolhido, está aqui o meu eleito. E ele plantou uma semente de fé na sua vida. Provavelmente Deus usou pessoas que eram os portadores da bênção para pregar a palavra para você. Como isso é maravilhoso, queridos. Como a gente tem que lembrar disso. Como a gente precisa voltar a essas coisas constantemente, lembrar como Deus é bom e como a sua graça é tremenda. Eu fui salvo das trevas para ser o portador da bênção de um Deus que é luz. Os meios que Deus usou, você vai encontrar aí na sua história particular. Mas o fato é que Deus fez essa obra. Segunda coisa, você precisa entender, e eu preciso entender, que nesse mundo nós somos peregrinos. Nós fomos chamados para viver e para andar por fé. Por fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. É interessante, é a mesma coisa. Lá no passado Deus chegou e falou para Abraão. Hoje eu abro a Escritura e Deus nos fala, Deus me fala. Ele nos fala hoje pela sua palavra. Eu tenho para essa peregrinação, eu tenho um guia para a obediência. Às vezes na nossa ansiedade vem aquela história: mas eu queria tanto escutar a voz de Deus, não é? Audível. Sabem do ditadinho, né? É só ler a Bíblia em voz alta. Porque ele fala na Escritura. Ele fala na sua palavra. Você tem um Senhor dessa história. E o Senhor dessa história é aquele que é o verdadeiro descendente de Abraão. Deus diz: eu vou dar para você essa terra, vou dar essa terra para a sua descendência. E lá no Novo Testamento a gente descobre que o descendente de Abraão não era exatamente Isaac, ou Jacó, ou Judá, mas aquele que dessa linhagem veio: Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Aquele que é o nosso Senhor. E você vive para um propósito, assim como Abraão deveria viver. O propósito final de todas as coisas, a glória de Deus. A glória de Deus. Quando você conseguir entender isso, você entender que você é o portador da bênção, e sendo você o portador da bênção, você leva a bênção de Deus para todos os lugares, para todos os lados. Você vai entender o que é viver para a glória de Deus. Você vai entender que o seu pecado não glorifica o nome de Deus. Você vai entender que o egoísmo não glorifica o nome de Deus. Você vai entender que querer fazer o seu nome grande não glorifica o nome de Deus. Mas exatamente o contrário. Nós vivemos, o povo de Deus, eu vivo com um propósito. Cada vez que eu chamo atenção para mim e não para Cristo, eu não glorifico o nome de Deus. A minha vontade, o meu desejo deve ser glorificar o nome do meu Senhor. Então, queridos, no final da história, o que é que nós devemos fazer? Lembra lá no Facebook eu coloquei lá, não é? O que tem esse texto a ver com João 3,16 e Mateus 28? É muito simples. Deus mandou Jesus para esse mundo por causa do seu amor, com um propósito muito claro: fazer com que a bênção de Abraão alcançasse todas as famílias da terra.
É só por meio de Jesus Cristo. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para que a bênção dada a Abraão chegasse por meio desse Filho de Jesus até os confins da terra e a todos os eleitos de Deus. E isso então me dá o significado da minha tarefa, do meu propósito, do meu papel. Eu criei, eu recebi a promessa. Jesus disse isso claro lá em Mateus 5, os mansos vão fazer o quê? Vão herdar a terra, da mesma maneira que Abrão herda a terra. E então a gente sai por todo mundo, pregando o Evangelho para toda a criação de Deus, para que os eleitos de Deus, para que o povo de Deus ouça a palavra, creia, converta-se e encha a terra. A grande comissão dada à igreja hoje é a mesma demanda de Deus feita a Abraão. Sabe por quê? Porque eu não sou desse mundo. Eu sou peregrino aqui. Eu não posso ter medo de pregar a palavra de Deus. Antes eu tenho que ter ousadia em pregar essa palavra, para que os homens herdem a terra. Quarto, você precisa deixar muita coisa para trás, e pode ser que hoje seja o dia de avaliar o que você não deixou para trás e precisa deixar. Provável que você já tenha deixado muitas coisas, mas pode ser que algumas você tenha deixado, sabe, aqueles 15% de reserva. Deus quer que você deixe tudo que faz parte do seu amor a esse mundo para trás, para amá-lo de maneira integral. E então cabe a cada um de nós avaliar onde eu me encontro nessa caminhada da fé. E se a gente tivesse assim um reloginho, né, de 0 a 100%, Deus vê o reloginho de uma maneira diferente. A minha percepção, ela tem que ser sempre uma percepção de que eu estou ali capengando no comecinho. Mas à medida em que eu vivo a vida cristã e a vivo em obediência, eu olho para trás e eu aprendo que o meu progresso nesse reloginho nunca foi por causa da minha capacidade. Sempre foi fruto da graça de Deus. Sempre, sempre, sempre. Apenas lembrando o que a Escritura falou. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, queridos, andemos nessa caminhada, continuemos nela, construamos os pilares da nossa lembrança de quem nós somos, participando agora da ceia do Senhor.